presidente, senhores deputados, boa tarde. Eu quero voltar ao assunto que ontem nós levantamos, que é o projeto de lei 486, que prevê um subsídio para as empresas de transporte coletivo. Isso porque, senhor presidente, esse subsídio, embora o líder do governo diga que não é para as empresas e sim para os usuários, eu não entendo como que as coisas podem ser separadas umas das outras, até porque não teria sentido nenhum colocar dinheiro nas empresas se não fosse para os usuários. Mas há alguns pontos nesse projeto que me chamam a atenção. Primeiro, que ele não tem os recursos. A Prefeitura do Sistema, o Tribunal de Contas rejeitou, obviamente depois o Tribunal de Justiça deu razão à Prefeitura de Curitiba, mas o Ministério Público abriu um processo para fazer o debate no referido tema. Há uma situação nesse projeto que chama atenção, porque ele vai de abril a setembro, essa ajuda de 37 milhões e 200 mil reais. Mas ele fala que o bilhete deverá ser usado nos horários entre picos ou fora de picos. E aí a pergunta é, se o trabalhador, a trabalhadora precisar ir às 7 horas da manhã para uma entrevista de emprego, que é o argumento que tem sido utilizado, ele não poderá fazê-lo com esse cartão, porque daí está no horário do pico. Poderia fazer se fosse fora desse horário, pelo menos aquilo que diz no projeto. Mas o que me chamou a atenção, senhores deputados, não foi só isso. Além, claro, daquilo que eu já falei da Prefeitura de Curitiba ter destinado 60 e agora mais 120 milhões aos empresários de transporte coletivo. Os governos são sempre generosos com o transporte coletivo. O que me chamou a atenção é que a resolução 013, 15 de abril de 2020 da AGEPAR, 15 de abril de 2020, diz o seguinte: dispõe sobre providências a serem adotadas contra o equilíbrio financeiro e manutenção do serviço de transporte coletivo metropolitano em decorrência da pandemia do Covid-19, do coronavírus Covid-19. Aí faz todos arrazoados, considerando a edição do decreto 4230, que impõe a tomada de providências, considerando dificuldades operacionais, considerando a necessidade urgente de conclusão dos estudos técnicos, resolve. Em abril, artigo 1º, flexibilizar a gestão financeira do serviço de transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba pela Comec, órgão gerenciador durante o período emergencial provocado pela pandemia. Artigo 2º, deverão ser adotadas as providências necessárias à contratação imediata de consultoria para a realização de revisão tarifária do sistema de transporte público coletivo da região metropolitana. E artigo 3º, essa resolução entrará em vigor imediatamente, dada a sua veiculação no sítio eletrônico da AGEPAR e está sujeita a alterações de acordo com a orientação do Governo do Estado do Paraná e do Ministério da Saúde. Lembrando que, de abril a setembro, isso aqui é de abril a setembro é o período previsto para o subsídio. Dizendo ainda, o projeto de lei que nós vamos votar hoje diz que após setembro, podendo ser prorrogado por ato do chefe do Poder Executivo enquanto perdurar a pandemia. Dá a entender duas coisas. Primeiro, que haverá reajuste da tarifa a partir de setembro. Segundo, que o governo do Estado, a partir de setembro, ou seja, final do mês que vem, poderá prorrogar este subsídio que é retroativo ao mês de abril. Essas duas coisas precisam ficar bem claras. Sem passionalismo, mas precisam ficar bem claras. Por que entre picos? Por que o cidadão não pode procurar, deputado Douglas? Vossa Excelência, que também sempre está preocupado, apesar de ser de Campo Mourão, mas sempre está em Curitiba. Por que o cidadão não pode procurar emprego ao meio-dia, às 6 da tarde, às 7 da manhã, e tem que ficar às 3 horas da tarde, ou às 5:30 da manhã, ou às 10 horas da noite? Isso precisa ser corrigido. Segundo, o que significa essa declaração, essa autorização da AGEPAR, assinada pelo senhor Omar Akio, já a resolução de 13 de abril de 2020, publicada no dia 15 de abril de 2020. Ou seja, é por conta disso que o projeto é retroativo, porque não está claro por que ele é retroativo se ele é diretamente para o usuário não vai ter uma passagem retroativa a abril. Vamos combinar aqui. Não tem como retroagir esse voucher, que é o nome que estou chamando, na verdade, essa passagem que ele vai receber, não tem como retroagir a abril. Será de setembro para frente que ele poderá utilizá-lo. Por 12 meses, renovado, segundo ontem foi dito aqui, por mais 12, mas com esta situação que está posta aqui pela AGEPAR, que poderá, a partir de setembro, haver reajuste nas tarifas do transporte coletivo. É o entendimento que nós temos. E se houver, de fato, isso, esses 37 milhões e 200 mil reais comprarão menos passagens do que compram hoje
pelo valor da passagem atual. Eu quero fazer essas ponderações, senhor presidente, porque é óbvio que nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, inclusive de debates. A Assembleia Legislativa, como foi dito aqui pelo deputado Pimenta Cedeu, com 5 minutos, você não tem como fazer o debate, como nós fazíamos antes. Então, é preciso que fique claro o que tem a ver de abril a setembro, o reajuste, pelo menos mostrado pela GEPAR, e por que a GEPAR sinaliza a partir de abril a possibilidade desse subsídio. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.